Bom, Fernando Sete, eu dirijo a área de canais da NetScout. Eu vou ser um moderador do painel sobre detecção e ataque de ransomware. Para me ajudar aqui nesse tema super bacana, estou com o Lúcio Comanche aqui da C Camargo Prazer, pessoal. e com o Felipe Lohner Noite, pessoal, boa noite. da Obrigado. NSTech. É um tema bem relevante. A gente está vendo vários casos aí, né? Ultimamente a gente vem falando bastante de ransomware, a gente vai explorar bastante. Primeiro, gostaria que o Felipe se apresentasse, depois o Lúcio, por favor. Bom, boa noite mais uma vez, obrigado pelo convite, privilégio de poder participar desse painel com vocês. Eu tenho um pouco mais de 14 anos de experiência em cibersegurança, sempre focado um pouco mais numa BU de fintech, mas já passei por área da saúde, 2 cervejarias, então eu saí de uma área de ficar meio bêbado para a área da saúde e agora eu voltei para o mercado financeiro. Mas tem sido um privilégio poder desprender desse tema ou da área de cibersegurança nesses anos. E espero colaborar com cada um de vocês aí com esse tema. Legal, bem-vindo. Lúcio, por favor. Pessoal, boa noite. Também agradecer aqui o pessoal da NetScout, agradecer ao Mindsec pela oportunidade de falar aqui. É um tema bem legal, bem aquecido, né? Eu tenho aí por volta de uns 24 anos já de carreira, né? O cara de novinho só engana, né? O creme da empresa que eu trabalhava de cosméticos é muito bom. Passei por áreas de telecomunicações, áreas de industrial, de alumínio, passei por área de cosméticos aí. E hoje eu estou na C Camargo lá na área healthcare, né? É uma mudança bem interessante, mas só agrega ali, né? Legal, tem bons currículos aqui para a gente trazer bastante experiência, compartilhar bastante informação aí. Para a gente começar esse tema, eu gostaria justamente de explorar os cenários, né? Ransomware não é um tema novo, né? Todo mundo sabe, desde sempre aí existiu o ransomware, mas nem preciso me aprofundar aqui e dizer que nos últimos anos a gente vem falando mais e mais e mais sobre o tema, com cada vez mais criticidade, com cada vez mais casos relevantes aí no mercado, né? De impacto financeiro, imagem, uma série de consequências aí. Se a gente pegar alguns números aí de 19, principalmente 19 para cá, são exponenciais a quantidade de ataques e a relevância, né? E aí já aproveitando aí, né, a experiência de vocês, né, pelo segmento aí de manufatura, de cosmético, de bebida, de saúde, já queria que a gente explorasse um pouquinho o cenário atual, né? A gente percebe que tem alguns segmentos são até um pouco mais sensíveis hoje do que outros, né? Ou pelo menos um pouco mais expostos, né? Como o caso de saúde mesmo, super visado aí, varejo, aqui no Brasil a gente teve vários casos, governo, toda hora a gente vê algum dado sensível de governo, né? Enfim, eu queria que vocês explorassem um pouquinho, comentassem um pouquinho dentro da experiência de vocês, principalmente aí dentro da área de atuação de vocês, como que vocês estão vendo o cenário, por que a gente vem numa crescente aí cada dia maior e mais relevante em termos de impacto. Legal. O que nós temos visto ultimamente é que o que menos se faz é o famoso feijão com arroz, onde eu preciso conhecer o meu ambiente, conhecer o meu produto, saber quem são os meus clientes, qual o tipo de conexão que os meus clientes fazem com o meu ambiente, o que eu estou provendo de dados para eles, né? Desculpa, nem apresentei, a Instec é uma holding do meio logístico, então a gente trabalha muito com transporte terrestre, caminhoneiro. Imagina um cenário onde eu tenho diversos dados de caminhoneiros que não tem muita ligação com tecnologia, mas eu tenho a detenção dos dados deles nas minhas mãos. E às vezes eu preciso compartilhar com ele algum dado por causa de uma emissão, né, da guia de pagamento do caminhoneiro, e ele coloca isso no celular dele ou manda para a esposa pelo celular, pelo WhatsApp, e isso começa a perder o controle. Então, assim, o que mais se vê hoje num cenário dessa crescente, né, de um ataque ransomware é o fato de eu não conhecer o meu produto e, consequentemente, não fazer o feijão com arroz. Ou melhor, saber o que é o feijão com arroz. Todos os dias as técnicas mudam. Né? O que eu estava ontem para fazer um ataque ransomware hoje é totalmente diferente. Os ataques evoluem bastante, né? E a evolução a tendência é cada vez mais ela não reduzir, né? Porque a vertente de ataque está cada vez mais. Eles estão explorando a sensibilidade. A sensibilidade é o fator humano. De novo, né, não conhecer o produto e não ter o seu ecossistema de segurança adequado à sua empresa como um todo. Ô Lúcio, se você quiser comentar também, tem um fator aqui talvez relevante para a gente pensar junto aqui,
foi justamente esse período até de pandemia, né? Muita coisa mudou no mundo, desde hábitos, modelo de trabalho híbrido e tal. A gente vê falar muito até de superfície de ataque, né? Ter sido ampliado com pandemia e tal. Quanto você acha que contribuiu, assim, né? Até essa mudança nossa de mundo, né? Todo mundo trabalhando de casa, mundo conectado agora a dispositivo, né? Não que não conectasse antes, mas agora talvez uma diversidade maior, em ambientes mais fora do nosso controle tradicional. Enfim, né? Vários aspectos novos aí até. Legal. Bom, é interessante, né? A gente fala pandemia, né? Eu acho que todo mundo aqui presenciou essa mudança, né, mundial, né? E tanto infraestrutura, segurança, teve que sair correndo aí. Pessoal, cria VPN, cria recursos para o trabalho remoto, né? Então isso foi com certeza a velocidade teve que ser imediata, né? E aí tem vários fatores. Primeiro que né, acho que na minha visão, né, a necessidade emergencial de prover recursos e meios, né? E aí, como o Felipe falou, né, fazer o feijão com arroz, mas será que a gente faz o feijão com arroz direito todo dia, né? Será que todo dia a gente revisita, né? Pegando lá o framework do CIS, né? Pô, a gente começa lá com o inventário, né? Será que todo mês a gente revisita nosso inventário, né? A gente viu a crescente dessa necessidade do Zero Trust, né? O quanto a gente se preparou para o Zero Trust, quanto a velocidade que a gente precisou, né? E todo mundo aqui no meio corporativo sabe a dificuldade que é aprovar um contrato, né? Então, será que a gente conseguiu fazer na velocidade, escolher a melhor solução, implementar na melhor maneira, né? E outro fator importante, então assim, eu acho que, né, basicamente a velocidade da pandemia, eu acho que ela abriu aí vários precedentes. O inimigo está preparado, né? O inimigo tem o foco, é o core business dele, né? Então o core business dele é invadir a gente. Então ele viu a movimentação, Exato. viu a fragilidade. E eu acho que também a mudança do cenário, né? A gente vê hoje que o maior número de ataques, né, de ransomware, eles acontecem por credenciais válidas, né? Então a gente vê o crescente número de vazamentos, né, access brokers, né, a questão de spam, phishing. Nem sempre o ferramental está preparado. E também a mudança desse credenciamento, né, à distância. Então a gente começou a abrir muita porta, né, eu acho que para a internet, nessa necessidade também de prover esses recursos que eram somente internos, estava ali no nosso perímetro de rede local, a gente acaba abrindo. E aí eu acho que isso também gerou uma consequência aí de abertura de credenciais, que já teve os access brokers, vazamentos, as pessoas simplesmente podem ter aproveitado disso, né? Tem um ponto interessante que né, durante a pandemia, por exemplo, né, o fator humano, a conscientização é muito importante. Quem não teve um familiar que recebeu uma mensagem do WhatsApp para clicar lá e responder, Exato. você tem direito ao auxílio emergencial? E assim, foi o maior número de phishings que eu pude captar na história da cibersegurança como um todo, de tão rápido assim, porque assim, diversas pessoas recebiam, passavam para você clicava. Então, assim, né, a parte de conscientização, acho que foi um dos fatores também que ressurgiu com mais potência, né, da questão de você conscientizar o colaborador, conscientizar cada empregado da empresa a saber, puxa, será que se é um link é válido? Será que eu tenho mecanismo de prevenir que o link vaze pela minha rede? Então, assim, acho que a parte de conscientização é muito importante nesse processo também. Se a gente já, né, explorando um pouco aí vetores de ataque, possibilidades e tal, a gente olhar algumas estatísticas aí, é assustador mesmo a quantidade de, você falou no começo, né? Olhar os básicos, né? Que muitas vezes a gente acaba, talvez, sendo um pouco negligente ou sendo enganado de certa forma, né? Por N aspectos. Mas se a gente olhar as estatísticas realmente, né? Quantidade de phishings hoje e a quantidade de uso do phishing para o ransomware é a grande proporção, beira os 50%, e teoricamente um ataque simples ali, que demanda bastante treinamento, mas totalmente controlável, enfim. Outras questões também, né, desde protocolos simples, inseguros, né, que ainda acontecem, né, também dentro do básico aí. E aí talvez uma proporção menor, que acho que a maior parte das pessoas imaginam, né, software desatualizado, ou falta de atualização, patch de segurança, enfim, né. E aí na prática, bem que você comentou, né, totalmente explorável, a situação acaba, né, muitas vezes ali, você comentou da parte de phishing, né, uma quantidade astronômica. E aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho quais as medidas, né, como é que vocês estão lidando isso no dia a dia, por exemplo, a parte de phishing, né, como que está implementação de política, treinamento, conscientização. Depois a gente explora um pouquinho, né, desde
visibilidade de rede, controle de protocolos legados, né? Coisas que, teoricamente, ou deveriam estar num ambiente extremamente seguro ali, controlado, ou nem existir. Enfim, eu queria que vocês comentassem um pouquinho, assim, né? Como que está no dia a dia, controle, políticas, treinamento, entrar um pouquinho nesse detalhe e compartilhar com o pessoal. Eu acho que esse tema Ransomware em si nos empoderou, né, nesse aspecto. Porque antes pouco se falava em conscientização, antes pouco se falava em campanhas de phishing. O que tinha era muito caro, então as empresas não investiam nessa ferramenta de campanha de treinamento, de conscientização. Né? Você contratar uma empresa para ir fazer uma palestra dentro do seu ambiente corporativo para falar sobre um tema era extremamente caro e as empresas não tinham um budget alocado para isso. E a pandemia, eu acho que foi um fator muito importante de empoderamento, né? De as pessoas entenderem, né? O board da empresa entender a necessidade de você investir no fator principal da empresa, que são os humanos, né? Que é o nosso colaborador. 86% das falhas que acontecem estão nas pessoas. Você pode ter a tecnologia que for, ter o processo que for, mas se o humano chegar, né? O colaborador chegar com a intenção de fazer algo errado, vai dar encrenca, vai ter problema. E é difícil medir, né, Felipe? E é difícil Porque medir. você investe 100, como que você Você mensura o pode ter retorno, a solução né? da galáxia. A gente fala, não existe uma bola de prata, mas acho que o ponto importante é quanto mais você trata o tema segurança, né, nas camadas mais baixas da empresa. Ou seja, a pessoa que, né, sem distinção de cargos, mas a pessoa que faz a limpeza na minha empresa, ela é fundamental para prevenir que às vezes, poxa, ela chega mais cedo, de repente chegou uma pessoa lá, abre aquela porta para mim. Às vezes o cara está tentando fazer um teste de phishing ou uma penetração física, né, uma campanha física de acesso. E aí a pessoa, por não ter conhecimento, não ter uma noção do que ela pode se prevenir ou prevenir de sofrer um ataque, acaba sendo um vertente de grande potencial de ataque. Então, o que nós temos feito lá, nós estamos criando, né, diversas ações, tipo minuto de informação, na TV corporativa. Então eu sempre boto, né, um tema falando sobre senha, falando sobre algumas ações que a gente pode usar para prevenir. A gente sabe que isso, né, assim, não vai eliminar, mas você vai potencializar, né, a pessoa. Puxa, recebi um e-mail com conteúdo que eu nunca recebi antes. Por que eu recebi isso? E aí o pessoal aciona o time de segurança, fala, puxa, esse arquivo aqui está estranho, eu não tenho nenhuma relação com essa pessoa. Então isso é fruto da campanha, de você manter o tema ativo, de você falar que as ameaças estão cada vez mais ativas e presentes no nosso ambiente. Então acho que o que a gente tem feito é tentar falar na língua mais simples possível do impacto que pode gerar um ataque como esse. Fale um pouco, tá falhando às vezes um pouco, mas dá para entender bem. Não, legal. E quer comentar um pouco, Lúcio, dessa questão de, né, tecnologia mesmo, protocolo, enfim, né? Explorar um pouquinho a parte de software, né, de vulnerabilidade, o que vocês têm feito, como que você tem visto esse mercado? Legal. A gente lá no hospital, a gente lida muito com informação sensível, né? Não sei se todo mundo conhece, o AC Camargo hoje ele é referência nacional aí na tratamento de câncer, né? Então é um hospital, é um cancer center. Então a gente tem área hospitalar, tem área de pesquisa, de combate ao câncer, ligado no Anthony Hopkins, em vários hospitais internacionais, e área de ensino, né? Então é informação sensível o tempo todo, né? E é ali que acontece. Eu acho que principalmente qualquer estratégia, né, principalmente para ransomware, né, você tem que conhecer onde está o seu golden ticket, onde está o alvo, né? Então as literaturas, o Threat Intel, vale a pena você pesquisar, o que o pessoal está pegando. Informação sensível a gente sabe, né? Não é à toa que a gente vê a crescente uso de DLPs e ferramentas para isso. Aí a questão de ferramental é uma coisa que é interessante, né? Eu acho que desde do endpoint protection até as camadas de perímetro é fundamental a gente estar revisando constantemente, né? Você pode ter a melhor ferramenta LDR, a melhor ferramenta de perímetro, se você não está ali constantemente revisitando, os fabricantes têm toda uma jornada, uma correria para fazer esses upgrades, a gente tem que estar acompanhando, né? Outro fator importante, né, é conhecer o inimigo, né? O ransomware hoje, quem viveu aqui o WannaCry, né, sabe que reconhecer o WannaCry na rede até que é fácil, né? Mas a gente passou aí pelo Lockbit, né, quem vivenciou, e a gente está indo para o Lockbit 3.0, né, que o pessoal de Threat Intel está falando assim, não, o público que vai ter acesso ao Lockbit 3.0 é um público específico que tem que estar ali num grau de captura de sequestros nível avançado. Então assim, e vai acontecer o Lockbit 3.0 e você fala, poxa, eu vou esperar sair uma assinatura. Então uma coisa que eu acho fundamental, se fosse resumir, né, eu acho que as principais, essa revisão frequente e
a gente entender também que hoje você tem que ter ferramentas que trabalham com comportamental, com behavior, ferramentas que não estão só em cima de assinaturas, porque a assinatura ela já passou, né? Um fato que eu falei aqui, entre a gente aqui conversando, bate-papo de amigos aqui, é que hoje o tempo médio para um ransomware se propagar na rede, alguém tem algum chute quanto tempo leva mais ou menos? Quem dá mais? 5 minutos, vou chutar. Hoje para um ransomware se propagar na rede é 1 minuto e 28 segundos. Qual que é o tempo de reação que você tem no seu SOC para segurar um ransomware se propagando na rede em 1 minuto e 28 segundos, gente? É muito rápido. A gente sabe que um tempo médio aí de uma reação de um SOC é até 7 dias, né? Então, não dá para você identificar já no momento de criptografia e achar que você vai segurar esse ransomware, né? Então, é fundamental estar com o ferramental atualizado, entender a questão de behavior, entender essa questão de as ferramentas Next Gen, né? Que a gente fala, né? Que já tem essa questão de análise daquilo que não é assinado, né? Coisas novas. Então eu acho que isso é importante. Perímetro, não precisa nem falar, né? Ferramentas de perímetro são fundamentais, endpoint é fundamental. Todo esse arcabouço que a gente sabe que tem que ter na empresa, né? Mas é fundamental tá entendendo que o ataque ele não vem assinado, né? Estejam preparados para ferramentas que identificam de uma maneira por comportamento ou anomalias e essa atualização frequente, né? Acho que isso é fundamental. Putz, legal, muita informação bacana. Tá com o microfone, falhou? Quer complementar algum ponto, Felipe? Eu te passo meu. Super bacana, né? E eu não sei quanto tempo a gente está de painel aqui. A gente vai abrir para pergunta, até acabei esquecendo de comentar no começo. Eu não sei como vocês estão vendo tendência, né? Futuro aí, lógico que ninguém consegue prever futuro aqui, mas falando bem de tendência mesmo, como é que vocês estão enxergando aí, né? Para onde a gente deve caminhar. Comentei um pouco no começo de segmentos aí, a gente vê alguns mais expostos, né? Se tem alguma tendência de chavear por algum motivo, pela experiência de vocês, assim, como é que vocês estão vendo aí, momento, né? A gente está vendo, já comentou bastante, né? A gente está vendo essa crescente aí, mas será que a gente chega em algum pico aí, depois começa a cair e tal, né? A gente falou bastante aqui de vetores, falou de prevenção, né? Falou de várias ferramentas importantes, mas e de tendência, né? É difícil, né? Não sei se vocês têm uma opinião sobre isso. Vou falar aqui enquanto... De novo, né, acho que não existe uma bala de prata, né? Mas, infelizmente, o que a gente tem visto como tendência é que realmente não tenha mais essa... É uma curva sem fim, eu acho. Eu brinco que, se você for olhar o perfil dos atacantes hoje que criam um ataque hoje, tem 13, 14 anos. Até mais novo. Tem um recurso mais importante, talvez, de todos, que é tempo. Sim. Para pensar, para fazer, para aprofundar. Então, né, foi o que o Lúcio comentou bem. Ter tecnologias que vão tratar no comportamento, que são dessa nova próxima geração, que não trabalham, né, com coisas já pré-estabelecidas, né, as famosas vacinas. Enquanto a gente não tirar essa concepção, né, do corporativo, que eu tenho uma ferramenta, se ela está implementada, ela está ok. Assim, nunca vai acabar, porque você sempre vai cair num ataque. Você vai estar sempre suscetível a isso. E a tendência é não diminuir, porque se tornou um mercado lucrativo, né? Então, esse ponto eu queria provocar, assim, né? Infelizmente, né? Consequência, lógico, tem o fator financeiro, né? Sim. E aí a gente vê sempre aquele dilema, e tem várias recomendações dos, né, órgãos de investigação, enfim, de pagar o resgate, não pagar, e a gente vê que tem uma experiência bem ruim, principalmente quando se paga o resgate. Sim. Nem sempre se tem a garantia dos dados de volta. Perfeito. E tem até uma contrapartida, talvez pior, né? Que é, de certa forma, estimular, né, o ataque, né? Porque tem o retorno financeiro, porque quem atacou está, de certa forma, recebendo, está conseguindo o objetivo final. E aí a gente sempre tem esse dilema até no mercado, né? Você comentou um pouquinho, acho que realmente é um negócio crescente. Infelizmente, a gente não vê, assim... chegando aí num topo, numa estabilização, numa queda, né? Mas é um tema bem complicado, né? Não sei se você quer comentar um pouquinho também, Lúcio. Os números de 20 para 21 já foram bem agressivos, né, do aumento de ataque de ransomware, e esse ano não está sendo diferente, né? Acho que o aumento foi aí de quase 82% em relação ao ano passado. Se olhar de 19 para 20 foi, sei lá, 3, 4 vezes mais.
E a gente falando, né, o resgate, né, pago ou não pago, é muito pessoal isso, né? Cada empresa tem seu momento, tem o risco, né, e a dependência do cenário que está envolvido, né? Então, poxa, estou com todos os meus dados criptografados, eu não tenho backup, não fui infectado, não tenho o que fazer. É difícil, óbvio, né? É trabalhar para você, né? Aquele controle de risco é fundamental, né? Então, o que você conseguir evitar para chegar numa situação de falar, poxa, eu tenho que pagar o resgate, mas que seja a última opção, né? Já passei por isso na minha carreira, já não foi uma vez só, né? De ter ataque ransomware, mas é uma situação complicada chegar para um C-level, para um board e ter que falar, gente, tá criptografado, parou a empresa. Outro ponto que é importante, até que nem o Felipe falou, né? Trabalhar o elo mais fraco, gente. Assim, um pensamento para provocar mesmo, né? Poxa, tá aumentando. A gente cada vez mais tem ferramental mais preparado, continua aumentando, mas e o elo mais fraco, né? Como é que tá, né? Como é que tá o ser humano? Pessoas, né? Exato, o phishing. Phishing ainda é o meio mais agressivo, mais que Access Broker, né? Quer dizer, as bases que estão expostas, elas são segundo mecanismo mais utilizado. O primeiro mecanismo utilizado ainda são credenciais válidas. Então, assim, cada vazamento que tem, ele abastece esse mercado de access brokers, abastece o mercado criminoso. Só outro dado importante, sou homem dos dados, né? Isso é bom. Outro dado importante, já faz um tempo já que o mercado de crime cibernético ultrapassou quase que 100% o mercado de narcóticos. O mercado de narcóticos era o mercado que mais movimentava dinheiro, né? Hoje é mercado cibernético, mas disparado, né? Então, tem dados na internet, até depois eu procuro a fonte, mas eu vi isso já faz um tempo, deve ter ainda. Mas a diferença de investimento é absurdo, né? É uma movimentação de dinheiro. Então, óbvio, né? Pagar o resgate, eu não julgo quem paga. Cada situação tem um, mas o que acontece? Você vai estar alimentando aquele mercado. E você vai continuar refém. De certa forma, incentiva, né? Exato. Um ponto que eu acho que é legal, que nós temos tratado bastante isso na implementação na Inestec, é você ter um comitê de crise bem alinhado. Estabelecer as pessoas que são chaves para tomar a decisão se eu tento recuperar, se eu tiver um bom serviço de backup estabelecido, que é um ponto importante. A gente sabe que backup hoje é caro, né? Por mais que a gente tenha hoje players que facilitam, botam na nuvem, multi-cloud, blá blá blá, que você consegue jogar só o que é core para a empresa e tal. Mas quem de fato garante, que aí entra na questão, né, que aconteceu, conseguiram fazer a encriptação do backup, do backup, Exato. do backup, do backup, porque se conseguiram uma credencial válida. Exato. Então, se você tem isso estabelecido, né, no seu comitê de crise, associado a um comitê de cyber, e você conseguir estabelecer um processo de recuperação baseado no que você tem de cenário real, quando você conhece o seu produto, talvez a tomar decisão seja mais fácil. Também não julgo quem pague e quem não paga, né? Acho que tem que estar muito alinhado com o board da empresa através de um belo comitê de crise. Exato. E assim, se programar, né? A gente sabe que é difícil você conseguir budget para segurança, é uma coisa difícil, né? Mas o que você conseguir construir com Disaster Recovery Plan, testá-los frequentemente, é fundamental. Se puder pagar um seguro cibernético, pague. Mesmo que você não vá usar, é fundamental também. Porque assim, o Felipe falou, quanto mais preparado você tiver para uma ocasião dessa, melhor. Né? A gente nunca espera passar, né? Mas tem que estar preparado. O exercício básico, né? Por exemplo, convênio médico. Todo mundo tem. Todo mundo tem convênio médico. Mas Seguro de carro. Eu espero não usar o seu convênio médico, mas se precisar, eu tenho convênio para usar. Seguro do carro, né? A gente paga todo ano. Aquela batelada. Putz, seguro é caro pra caramba. Mas nunca, graças a Deus, bateu a esse ponto. Mas se bater, você tem uma garantia. E o seguro cibernético, sem dúvida nenhuma, também é um ponto que a gente levou muito em consideração isso no nosso comitê, quando nós estabelecemos um exercício de crise. Como é que eu restabeleço o meu ambiente, sendo que eu não tenho backup, por exemplo, mas eu tenho um seguro que pode me ajudar a negociar para restabelecer sem a garantia e que eu, de fato, vou ter restabelecido o meu ambiente. Exato. Poxa, super enriquecedor o bate-papo. Eu queria fazer um resumo aqui, aí a gente abre para perguntas. A gente falou um pouquinho de cenário, falou um pouquinho de vetores de ataque, falou um pouquinho de prevenção mesmo, né? Quais as melhores práticas, ferramenta. Se a gente pudesse elencar aqui, né? Fazer um resumo bem rápido. A gente falou dos principais vetores aí, né? Phishing, falou de vulnerabilidade de software, talvez até numa proporção menor do que a maior parte imagina. Falou de protocolos não seguros e, de certa forma, sem controle. Enfim, né? Falou uma série de aspectos aqui bem relevantes aí.
Não sei se vocês têm mais algum ponto para complementar, senão a gente abre para perguntas. Não, por mim tá ok. Podemos abrir. Pessoal, fica à vontade de aproveitar os nossos painelistas aqui. Senhores, boa tarde, quase boa noite já, né? Parabéns aí pela palestra, conteúdo bastante enriquecedor, obrigado pelas contribuições. Queria fazer um questionamento para ambos os palestrantes aí sobre mais focado na questão da interrupção mesmo. Que estratégia que vocês estão adotando, principalmente aí na parte de SOC, né? Para evitar, por exemplo, que um eventual incidente de fato se transforme em crise aí nas empresas de vocês. Se puderem comentar um pouco a respeito disso, seria legal. Maurício Bastos, da Porto Seguro. Legal. Obrigado mais pela pergunta. Na NSTech, por incrível que pareça, nós estamos implantando um SOC. Nós não temos isso, mas eu vou usar como exemplo na igreja anterior, tá? Nós fazíamos um exercício muito constante, pelo menos a cada 3 meses nós fazíamos um exercício de uma simulação mesmo, de fato, com o nosso SOC. E aí nós revalidávamos todos os nossos casos de uso para saber se aquilo ainda estava aderente com o meu negócio. Né? A minha igreja anterior é a Unimed Campinas, então era também uma área da saúde, uma empresa da área da saúde. Então nós tínhamos o mesmo caso que o Lúcio tem hoje. Eu tinha médicos que tinham acesso a informações sensíveis e ultramente sensíveis. E até tem um exemplo que nós sempre citamos, né? Por exemplo, um médico citou alguns exames para uma paciente e a paciente estava com a filha. E a filha tinha uma certa noção de conhecimento. E um dos exames era um exame de doença sexualmente transmissível. E ela chegou em casa e falou: pai, você viu que a mamãe fez o exame assim, assim, assado? E o marido não sabia. Então, assim, você conseguir limitar o acesso, né? E aí nós criamos protocolo de proteção para que o médico também tenha acesso a informação específica. Ali foi um caso de vazamento que a gente teve que o SOC, por exemplo, não ia pegar. Então, o que eu fiz? Nós fizemos, né, alinhamos o processo das centrais de atendimento médico com o nosso SOC para saber se, de repente, um médico acessa informação que não está prevista para ele acessar, gerasse um alerta para nós e a gente conseguisse fazer a tratativa. Ou também no cenário cibernético, né, se de repente alguém consegue tentar fazer um ataque de força bruta ou coisa do gênero que vai tentando obter informação nesse nível, né, os exercícios foram complementando para a gente conseguir tentar chegar no mesmo nível que um pensamento de um atacante. Falando interrupção, né, eu acho que basicamente aí também é conhecer o ataque. O ransomware, ele tem as etapas, né? Então, conhecer o ciclo de vida do ransomware, né? Como é que ele chega? Então, você tem que trabalhar na identificação ali primária, né? De, comportamentos anômalos, executáveis anômalos. Essa questão da identificação ela é fundamental. Ele vai ter que fazer uma comunicação de command control. Então, assim, tem que estar com o perímetro analisando de fora para dentro para fora. Porque a comunicação vai sair da sua rede e vai para fora, né? E hoje, faz comunicação em SSL. Então, poxa, estou olhando meu firewall lá, não passou nada. Não passou. Passou em criptografado, em SSL. Então, olhar pacotes, né, criptografados, olhar pacotes abertos. Então, entender o comportamento do ransomware, né? Que eu falei, né? Conheça seu inimigo, né? É fundamental você entender o ciclo de vida do ransomware, né? Porque você falou, poxa, a questão do SOC, né? Cara, o SOC ele vai responder, né? Mas te disse, 1.828, 1 minuto e 28 segundos, será que você consegue responder, né? A gente até brinca, né? Tem um amigo meu, não vou nem falar empresa, né? Não vou falar, mas não vou expor ninguém aqui não. Ele identificou o ransomware, estava criptografando, 5h30 da manhã. Óbvio, gente, não vou nem falar de empresas, é um SOC não bom, né? É um SOC que deixa a desejar, mas assim, ele começou a defender o ataque dele 5h30 da manhã. Deu 4h30 da tarde, o SOC ligou e falou: Pessoal, estamos sofrendo um ataque. Eu, poxa, eu tava com a empresa inteira. Então assim, obviamente você também tem que ter a estratégia sua de triggers, né, rápidos de contenção. Então, ter redes segregadas é fundamental. Segregação de rede. Gente, firewall de borda é muito bom, mas tenha firewall entre sites, tenha estruturas de contenção de perímetro segregadas. Isso é fundamental. Já tive que, muitas vezes, né, tive uma situação que a gente só segurou o ransomware porque no firewall entre sites, né? Então, poxa, mas ia parar na borda? O firewall de borda ia pegar? Ia pegar, o firewall de borda ia pegar. Mas assim, até chegar lá, já pode ter passado em um monte de máquina.
Então, se o seu firewall segregado pegou, você sabe que naquele nicho de máquina, até para você responder uma sanitização, uma erradicação, óbvio, né? Você vai acabar fazendo em tudo, mas fala assim, cara, se for nesse segmento da empresa, é muito mais fácil eu erradicar. Eu vou revisar todos os endpoint protection, vou escanear tudo. Então, a segregação, essa visão preventiva, conhecimento, né? Ter esse conhecimento de como o ransomware funciona é fundamental, né? Nessa questão de interrupção, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, não sei se... Você comentou algumas ferramentas também importantes e relevantes, assim, né? Para entrar um pouquinho no técnico, né? Mas falou dos XDRs, né? NDR, EDR, próprio CIEM, né? Ter toda a plataforma pronta, preparada aí para você conseguir identificar rápido, né? E até as etapas, né? Como você comentou, né? O ataque não acontece do dia para a noite, né? Às vezes são meses de investigação ali, com várias evidências e que muitas vezes a gente não enxerga, né? Por falta de ferramenta, por falta de equipe, enfim, né? Vários pontos importantes aí. Eu acho que a gente já está com o tempo em cima. Se alguém tiver uma pergunta final aí. Ó, quem tiver pergunta vai ganhar um chopp lá no stand. Agora o chopp está bem mais gelado lá, ó. Vamos aproveitar. Gente, gostaria de aproveitar, de agradecer o tempo de todo mundo, aproveitar aqui a ocasião, convidar vocês para privilegiar a gente lá, visitar a gente, bater um papo e trocar experiência e aproveitar aqui o conhecimento dos nossos painelistas convidados. Vocês vão estar pela feira aí, provavelmente essa semana vocês vão estar? Sim, sim. Eu tô hoje, Então, amanhã talvez, sexta-feira com certeza. Não, sexta não, quinta, né? Último dia quinta. Então, eu queria agradecer, convidar vocês para participar lá, procurar a gente para um bate-papo aí. Obrigado, boa noite. Boa noite.